Sabe que Maria, ela foi uma mulher de Deus usada para trazer o Senhor Jesus a esse mundo. Mas olha só o que Maria disse na oração que ela fez lá no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 45. Se você trouxe a Bíblia e quiser acompanhar, abra aí Lucas, capítulo 1, no versículo 45. Diz o seguinte, se você não tiver, você pode acompanhar nas telas aqui no altar, ou do lado do altar. Diz o seguinte: bem-aventurada a que creu. Bem-aventurada quem? A que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então você veja que porque ela creu, se cumpriu o que Deus falou. Ou seja, ela deu à luz, ela teve o que ela mais queria e desejava concretizado, que foi o fato de ser mãe. Só que não foi qualquer mãe, ela se tornou a mãe do Salvador, a mãe da criança mais importante do universo, porque ela creu. Então você veja que na oração de Maria, ela mostra ali na oração a importância da pessoa crer. O que é a pessoa que crê? É a pessoa que age pelo que está escrito e não pelo que ela vê, não pelo que ela sente. Isso é crença. Crença é o que você faz contra a razão. Crença é o que você faz contra tudo e todos. Quando a pessoa crê, ela não age porque as pessoas estão falando, ela não age porque as pessoas estão mandando ela fazer, ou porque ela acha que tem que fazer. Não, ela faz porque ela crê que o que ela está fazendo vai trazer o que ela está necessitando. Maria creu que tudo o que Deus tinha falado ia se cumprir, e porque ela creu, Deus então fez ela servir. Ela pôde então servir a Deus, gerando o filho dele. A pessoa, quando ela crê, ela consegue ver a inversão de posição e de situação. Se você acompanhar, lá no versículo 50, diz o seguinte: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem, ou seja, Deus faz justiça para quem teme a Ele. Aí no 51 ela diz: com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, ou seja, tirou a soberba daqueles que pensavam que era alguma coisa. Aí ele diz no 52, depois dos tronos os poderosos, ou seja, tirou quem estava em cima, e elevou quem? Os humildes, pegou quem estava embaixo e colocou em cima. Aí ela diz no 53, encheu de bens os famintos, ou seja, deu condição para os pobres, e despediu vazios os ricos, ou seja, aconteceu uma inversão de valores, de posição. Por quê? Porque ela creu. Quem crê, é isso que acontece. Deus, ele pega o pobre e coloca em cima, quando ele crê. Deus pega o humilde e eleva ele. Deus pega a estéril e faz ela dar luz, como aconteceu com Sara, com Ana e com as demais que usaram a fé no altar. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Quando a gente crê, a gente consegue inverter a situação, tirar o nada e fazer ter tudo, tirar o que não presta e colocar o que é bom, ressuscitar o que está morto, levantar o caído e, sobretudo, salvar quem está perdido. E, continuando falando sobre a oração de Maria, outro ponto dessa oração, para você entender a vontade de Deus, é o que diz lá no livro de Lucas 1, no versículo 47, 48 e 9. Nós vamos falar desses 3 versículos agora, que é a direção do Espírito Santo para a igreja hoje, para você entender o quão importante é você ter o Espírito Santo. No versículo 47 diz o seguinte: e o meu espírito se alegra em quem? Em Deus meu Salvador. Você veja que Maria não falou assim, o meu espírito se alegra nos bens que eu tenho, o meu espírito se alegra nos milagres que eu recebi, mesmo porque ela não recebeu nenhum milagre físico, humano, e sim espiritual.
mas ela falou, se alegra em Deus. Quando é que uma pessoa se alegra em Deus? Quando ela tem a mirada dela, o olhar dela nas coisas do céu. Por que tem muitas pessoas frustradas hoje dentro das igrejas? Por que tem muitas pessoas frustradas no nosso meio? Porque elas só conseguem se alegrar com as coisas da terra. Quando está numa festa, no meio das amizades, no meio da família, então ela se sente feliz. Mas ela não consegue se alegrar em Deus, porque ela não entende que o maior propósito de Deus para a nossa vida é que a gente seja salvo e chegue no céu. Então, se alegrar em Deus é se alegrar no trabalho e na obra do Espírito Santo. Se alegrar em Deus é se alegrar naquilo que Deus prometeu e não naquilo que a gente quer. Aí ela continua no 48. Porque atentou na baixeza da sua serva, ou seja, não era ninguém e Deus atentou para ela. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Olha só, ela que não era nada, que não era ninguém, que não tinha nada, então porque ela creu, confiou, então ela ficou sendo um referencial de uma pessoa pura, fiel a Deus. Por que tem lugares que as pessoas idolatram Maria, pedem milagres para Maria? Porque devido a ela ter vivido uma vida com Deus de retidão, de fidelidade, as pessoas pensam que ela é uma santa. Não, ela é uma pessoa sempre foi uma pessoa de Deus quando ela viveu nesse mundo. Mas ela morreu, ela não ressuscitou. Santo é quem ressuscita, quem volta, que foi Jesus, que tem a condição de fazer na nossa vida o que a gente precisa. Mas ela foi uma mulher de Deus, e porque ela foi uma mulher de Deus, ainda não sendo nada nem ninguém, Deus escolheu ela para servi-lo. No versículo 49, ela fala na oração, porque me fez grandes o quê? Grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. Aí eu te pergunto, fala você, qual foram as grandes coisas que Deus fez na vida de Maria? Maria foi curada de uma enfermidade incurável? Não. Maria foi rica, ela foi próspera economicamente? Não. Ao ponto que ela teve que dar luz numa manjedoura. Maria, ela teve tudo o que esse mundo daria? Não. Ela foi liberta dos demônios? Também não, porque ela já era uma pessoa com uma vida de retidão diante de Deus. Qual foi o maior milagre, ou as grandes coisas que Deus fez através de Maria? O fato dela poder servir a Deus. Ela teve o direito de servir a Deus, com seu ventre e com a sua vida. Aqui você vê Maria se expressando de uma forma que talvez você não entenderia, mostrando que o maior dos milagres que ela teve foi o direito de servir a Deus, e não de ter coisas e pessoas ao seu redor, e não de ter o bom e o melhor dessa terra apenas. Então, o que a gente tem visto hoje em dia? As pessoas, elas pensam que milagres é só ser curado de uma doença incurável, é ser liberto dos demônios, é ter muito dinheiro, é ter uma vida economicamente boa. Mas o maior dos milagres é Deus escolher você para você servi-lo. É Deus escolher você para colocar dentro de você o Espírito Santo. Você veja que o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo dentro de Maria. Então, às vezes, você é aquela pessoa que anela tanto bênçãos, anela tanto vitórias nessa terra, que se esquece que a maior das vitórias que você pode ter dentro de você é o Espírito Santo. É Deus gerar dentro de você o Espírito Santo para você poder dar luz à salvação, tanto da tua parte como das pessoas que convivem com você. Muitos querem coisas e bênçãos, mas esquecem que antes de Deus te abençoar com coisas materiais, Ele precisa que você aceite a maior das bênçãos, que é a espiritual, que é a salvação da alma, que é o batismo com o Espírito Santo. É isso que Deus quer que a gente entenda. É isso que Ele fala quando Ele diz o seguinte: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Qual que é o reino de Deus? O reino dos céus. Qual que é a justiça de Deus? A palavra dEle cumprida.
busca o reino, que é o reino do céu, da salvação, e a justiça, ou seja, a palavra, cumprir a palavra dele. Aí ele diz que as demais coisas serão o quê? Está aí. Maria entendeu que ela precisava de muita coisa, mas se ela buscasse o reino, fosse fiel ao reino, a palavra da justiça, as demais coisas seriam acrescentadas. E assim aconteceu. Porque ela buscou o reino, o Espírito Santo veio sobre ela, escolheu ela. No meio de milhares de mulheres que existiam naquela ocasião, Deus escolheu ela, porque ela focou no reino, ela confiou no reino, ela queria que a maior alegria dela fosse o direito de servir ao Deus que ela servia, que ela cria, que ela honrava na palavra. Maria sabia que não adiantava nada ela ter tudo lá em Israel, se ela não tivesse a presença do Espírito Santo. Ela podia ser a pessoa mais rica de Belém, ela podia ser a mais rica de Jerusalém, mas se ela não tivesse o Espírito Santo, ela não seria nada nem ninguém, seria apenas mais uma Maria no meio das outras Marias. E isso é uma coisa que você tem que entender. Dentro da igreja existe várias Marias, e não é pelo nome não, pessoas, vários José dentro da igreja, mas tem aquele que diz assim: olha Deus, eu quero ser usado, servo do Senhor, eu quero que o Espírito Santo gere dentro de mim o que mais importa nessa terra, que é a presença de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Quando a pessoa ela nasce do Espírito Santo, ela sabe aonde ir e o que fazer. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela não tem falta das coisas materiais, porque ela sabe que tudo isso Deus vai colocar, vai acrescentar para ela. Quando ela nasce do Espírito Santo, ela não tem dúvida que o que Deus prometeu Ele vai cumprir. Quando ela nasce do Espírito Santo, ela sabe que venha o que vier, passe o que passar, Deus estará com ela, Deus será com ela. Por isso você vê pessoas na igreja que ela não tem muita coisa, ela não conquistou muita coisa, talvez ela não, desculpa a sinceridade, talvez ela não tenha nem visão para montar um negócio, para ser empresária, ela não tem a visão, ela nunca se posicionou para ser uma pessoa exitosa nessa terra. Mas quando se trata de vida com Deus, de oração, jejum, altar, ela é da fé, ela está ali, porque ela se dedicou a um principal, a receber o Espírito Santo e servir a Deus. Claro que você não pode abrir mão de tudo que Deus prometeu. Às vezes você diz assim: bispo, é errado eu ter visão empresarial, é errado eu lutar para ter uma vida econômica boa. Não, claro que não, nunca foi. Errado é você se apegar a isso. Isso sim é um erro, porque tem gente que ela não, como ela não tem o Espírito Santo, então ela não sabe discernir a visão de Deus. Então Deus dá uma direção para ela prosperar, aí ela, em vez de pegar aquela direção e prosperar para glorificar a Deus, ela pega para glorificar o diabo. Aí ela vive e se mata por aquilo, em vez daquilo trabalhar e viver por ela, é ela que vive por aquilo. Ou seja, falta do Espírito Santo. Trabalha feito um condenado para ganhar um pedaço, migalha de pão. Já quem tem o Espírito Santo já sabe que a visão que Deus deu é para glorificar Ele em todas as áreas. Mas independente de vida econômica, sentimental e família, saúde, você tem que entender que a prioridade sua tem que ser o Espírito Santo. A prioridade sua tem que ser servir a Deus através da palavra dele, que foi o que Maria escolheu. Quando ela fala grandes coisas, mas que grandes coisas? Você vai ver a história, não tem grandes coisas nenhuma, mas a maior de todas as coisas aconteceu com ela. O Espírito Santo se agradou dela, gerou dentro dela o Salvador. Por isso que ela falou grandes, porque não foi só ela abençoada, Deus abençoou a nossa vida através dela. Você tem que falar isso para Deus: meu Deus, eu quero ser a própria bênção, eu não quero ser abençoado, eu quero que o Senhor me abençoe e abençoe outros através de mim. Mas quando que isso vai acontecer? Quando você entender que o Espírito Santo é prioridade. Você talvez está correndo de trás de bênçãos, enquanto Deus queria que você fosse a bênção. Mas para você ser bênção, você tem que se converter, você tem que aceitar mudar, você tem que aceitar deixar o Espírito Santo trabalhar com você. Olha a guerra que Maria enfrentou quando o Espírito Santo engravidou ela.
olha a luta, olha a situação, olha o que aconteceu com José. Imagina as pessoas dizendo assim: não, peraí, está grávida, mas você, olha, ela te traiu. Por isso que o Espírito Santo teve que entrar, falar com ele, ou seja, porque todo mundo pensaria que o que Maria fez foi coisa errada. Quando o Espírito Santo trabalha, ele trabalha assim. Não importa o que você vai ter que passar ou enfrentar, o que importa é que ele venha concluir na sua vida o que Deus quer e o que Deus prometeu. Aprenda uma coisa: para de correr atrás de bênçãos e corra atrás do abençoador. Para de correr atrás de coisas passageiras. Você pode ganhar o mundo inteiro, o mundo vai acabar, o que adiantou? O corpo vai acabar. Você pode ter tudo nesse mundo, daqui a pouco você vai morrer, daqui a pouco o mundo vai acabar e tudo vai ficar aí. Maria entendeu que o que ela tinha que fazer é santificar o nome de Deus na vida dela. E como seria feito isso? Se entregando. Está aqui, meu Deus. Você vê que a virgindade, antigamente, como até hoje, é um símbolo, a representação de pureza. Ela se manteve virgem ali, pura, meio de uma geração que talvez muitas não privavam sobre isso, e ela se manteve ali. Estava com José, ela se manteve pura. Mas a pureza não era só a virgindade física, não, era a espiritual, era aquela de querer Deus na vida dela, a pureza de querer ter o Espírito Santo. É isso que está faltando em muitas pessoas hoje. O diabo tem empurrado as pessoas a serem maliciosas, a serem pessoas que olhem com maus olhos tudo e todos. Qual que é mais fácil? Você olhar os erros ou as qualidades das pessoas? Os erros, porque a malícia faz você ver os erros, a malícia faz você julgar as pessoas, a malícia faz você condenar os erros das pessoas. Então, o que Maria tinha dentro dela? A pureza. Ela era pura de corpo, alma e espírito. Deus viu essa pureza nela, e Deus encontrou lugar para o Espírito Santo. Deus quer encontrar isso em você. Não é que você, talvez você é mulher e diz: então quer dizer que se eu não for virgem fisicamente, não, nada disso. Porque quando você se batiza e se entrega, você se torna, entre aspas, hoje espiritualmente, uma pessoa virgem. Ou seja, em espírito você se torna virgem. Deus te dá uma nova vida, você nasce de novo, amém? O que Deus quer que você entenda é independente de coisas materiais, é que você compreenda: se você não priorizar o Espírito Santo, as outras coisas não vão vir. Maria não tinha muita coisa na terra, mas ela tinha o maior do céu dentro dela, e foi gerado através dela, que era o Senhor Jesus. Ela não é santa, ela não é digna de ser venerada, não, mas que ela foi de Deus, ela foi. Ainda hoje, o Senhor Jesus está buscando pessoas como ela, que sejam capazes de abrir mão da sua vontade, do seu querer, para buscar o Espírito Santo. Pessoas que queiram servir a Deus, santificando as suas vidas, dando tudo para o Espírito Santo. Se você for capaz de falar: meu Deus, eu quero te servir, eu quero que a minha vida te glorifique em tudo que eu faça, o Espírito Santo vai gerar dentro de você a presença dele, ou seja, um tipo de Jesus. Dentro de mim hoje existe um tipo do Senhor Jesus, ou seja, o Espírito dele está dentro de mim. Deus gerou dentro de mim o que gerou dentro de Maria. O Espírito Santo fez essa obra também, porque eu quis servir, meu Deus, está aqui a minha vida. Então, se fosse olhar pelos erros que eu cometi, eu não estaria aqui. Então, você não tem que se condenar pelo que você fez, você tem que olhar para o que você está fazendo agora, para que amanhã Deus glorifique o nome dele através de você. Olha quanto tempo que passou, que aconteceu, e nós estamos hoje falando dela, da mulher que decidiu priorizar as coisas de Deus, em vez de priorizar a vontade dela e a vontade do mundo. Pense nisso.